queridos irmãos, da paz do Senhor. Amém. Eu vou dizer como é que eu falei para Solange, quanto mais próximo vai chegando, mais a gente vai ficando nervoso. Mas amém. Eu creio que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. É Ele que usa nossas vidas. E eu pedi para que Ele usasse a minha vida mediante aquilo que Ele quisesse falar, aquilo que Ele quisesse fazer neste lugar. Amém? Eu vou estar lendo a palavra, se os irmãos puderem abrir lá, em Marcos 5. É a mesma passagem ao qual ele nos ministrou aqui no domingo, mas o Senhor Ele já tinha colocado essa passagem no meu coração. Eu confesso que na hora que ela falou, porque assim, todas as vezes que os irmãos iam trazer a palavra, eu falava, ai Jesus, será que vai ser? Será que vai ser? Aí quando foi domingo, aí eu falei, ai Deus, e agora? Eu mudo a palavra, mas o Senhor Ele foi confirmando que era para mim continuar trazendo essa palavra, porque Ele tinha algo para trazer ao coração da igreja, assim como Ele trouxe ao meu coração. Aleluia! Marcos 5, a partir do 25, que vai falar da mulher do fluxo de sangue. Eita, glória! Meu Deus, Jesus. Diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente, fixa essa palavra, irmão, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja, a multidão o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vai em paz de todo o seu sofrimento. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vou ligar um pouco. Glória a Deus, aleluia. Aqui esse contexto ele vai nos trazer de uma mulher ao qual há 12 anos ela vinha sofrendo de um mal, ao qual ela tinha ido já a vários médicos, talvez foi em outros lugares, mas ela não teve nenhum êxito, nenhum lugar que ela passou. Todos os lugares que essa mulher foi, todos os médicos que ela passou, nenhum conseguiu solucionar a situação, o problema que ela vinha passando. E a gente vai ver que foram 12 anos. Não foi 12 dias, não foi 12 meses, foram 12 anos. E a gente, se nós trouxermos para o nosso contexto, o Paulo ele citou também, no dia que ele ministrou sobre essa mulher. E eu fui pesquisar um pouquinho, se essa mulher provavelmente ela além dessa situação, ela vinha passando por algumas outras doenças que devido ao fluxo, ela tinha sido acometida também. Provavelmente anemia, dores, problemas de coagulação e outros mais. Porque o fluxo que ela vinha sentindo aqui vai nos dizer que devido ao tempo foi piorando a situação. Então nós mulheres, se a gente for parar e pensar, pensa o quão difícil essa mulher passou esses 12 anos da sua vida. Não foi poucos dias, e assim, para dizer vai piorando,
não era somente o fluxo, era muito mais. Ela vinha passando por algumas outras questões, provavelmente foi acometida de outras doenças que foi gerando com o decorrer dos anos. E aqui eu fui lendo, o Senhor foi ministrando ao meu coração. E aquela mulher, ela era impura durante aquela sociedade. Porque as mulheres, quando ela estava no seu período menstrual, elas eram vistas como uma pessoa suja, impura. Então ela tinha que ficar afastada das demais pessoas. Então pense essa mulher, 12 anos, vivendo aquela situação. 12 anos afastada, porque se ela for em outros lugares, em outros médicos, pode ser que, não sei como era naquela época, as pessoas foram falando uma para a outra, nossa, né, essa pessoa, nossa, ela não está bem, e assim a situação foi correndo, vamos se dizer, nos dias de hoje, a fofoca, foram falando para outras pessoas, então aquela mulher, ela não era alguém que estava ali sem que as pessoas soubessem da sua situação, porque provavelmente outras pessoas sabiam daquela situação que ela vinha vivendo, porque foram 12 anos, não tinha como ela ficar 12 anos trancada dentro de casa, porque ela foi em vários lugares, que a palavra do Senhor vai nos dizer. Só que vai nos dizer também que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar daquele que vinha fazendo milagres, vinha operando cura, vinha operando libertação, porque no mesmo versículo aqui no 5 vai dizer que Jesus ele foi para aquele lugar e houve, aqueles homens eles foram libertos, gadarenos. Então, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Jesus ele não era alguém que as pessoas não ouviam falar dele. Pelo contrário, Jesus era alguém que as pessoas ouviam muito falar sobre ele. Porque tudo que Jesus fazia, teve milagres que Jesus fez, que ele disse, não fale. Mas as pessoas falavam o que ele estava fazendo. As pessoas viam o que ele estava fazendo. Então aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Então ela foi ao encontro de Jesus. Mas naquele dia, aquela mulher, ela foi de uma forma diferente. Ela foi de uma forma ao qual aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, aquelas pessoas que a multidão que sempre estava onde Jesus estava não ia. Que foi com fé. Que foi com uma fé que talvez, vamos dizer que talvez nem alguns discípulos que estavam caminhando com Jesus teve como aquela mulher teve. Nem aqueles homens que estavam ali vivendo com ele, comendo na mesma mesa que ele teve. Mas aquela mulher naquele dia, ela saiu com uma decisão. Eu vou ao encontro daquele que eu ouvi falar que faz milagres. Glória a Que eu Deus. ouvi falar que ele cura. Aleluia. Que eu ouvi falar que ele liberta. Que eu Glória a ouvi Deus. falar que se ele tocar em mim, algo diferente vai acontecer. Aleluia. Só que como ouvimos falar, aquela mulher era alguém impura. Então ela não poderia chegar como Jairo chegou, como o Paulo citou aqui, como Jairo era alguém importante. Porque se ela chegasse dessa maneira, não ia ficar legal para ela. Poderia ser apedrejada. Então, aqui na palavra do Senhor vai nos dizer que ela vem por detrás de Jesus. E ela toca o seu manto. E ela toca de uma maneira diferente. E eu comecei a ler, a meditar nessa palavra. E eu falei, Jesus, eu quero poder entender um pouquinho mais o porquê. O porquê o toque dela levou ela a ser curada. Por que esse toque? E ali o Espírito Santo tocava no meu coração, porque quando Jesus, ele imediatamente, aqui na minha Bíblia vai dizer que Jesus imediatamente percebeu que havia saído o poder. Porque a fé dela era muito grande. Aleluia. Aquele poder que saiu de Jesus era porque alguém que estava ali tocou nele de uma forma diferente. Glória a Deus. Porque aqui vai dizer que Jesus ele estava rodeado de muitas pessoas. Os próprios discípulos falaram, Senhor, mas como assim?
como quem te tocou, se aqui tem muitas pessoas, mas igreja, foi um toque diferente. Não foi um toque comum, não foi um toque de esbarrão como muitos estavam ali, não foi um toque só de especular, o que será que Jesus vai fazer hoje, o que será que quem Jesus vai tocar, quem Jesus vai curar hoje, não. Foi um toque, eu vou lá e eu vou tocar nele diferente. Glória a Deus! Eu vou ser curado, porque eu creio nesse Jesus. Aleluia, Deus! Fazendo milagres. Por vezes a gente vem na casa do Senhor e a gente vem da mesma maneira. São anos na presença, são anos buscando ao Senhor, são anos de evangelho, mas a gente tem vindo na casa do Senhor do mesmo jeito. E a gente não muda o nosso modo como a gente busca Ele. Mas é ano, é tempo. Aqui tem dito, muitos que passaram já aqui, que é um ano de posicionamento. É, Deus. É um ano ao qual nós precisamos mudar a forma como nós nos colocamos diante dele. Como eu e você temos nos colocado diante de Jesus. Qual é a maneira? Será que eu tenho chamado a atenção de Jesus quando eu entro nesse lugar? Será que quando eu estou lá na minha casa, porque o culto não começa só quando eu entro aqui, é quando eu estou lá no meu lar, eu já começo, Senhor, já começa a falar comigo desde lá. Eu não quero somente chegar lá para poder ouvir o Senhor falar, não, eu já quero começar a ouvir o Senhor falar desde já. E quando eu me posiciono de maneira diferente, eu sei que a minha fé, mesmo que ela seja pequena, como um grão de mostarda, eu vou tocar ao Mestre. Eu vou chamar a atenção do meu Mestre, porque Ele está aqui e Ele está aguardando de mim, de você, um toque diferente. Eu creio, ó Deus. Qual é o seu toque hoje? Quem você tem que chamar a atenção hoje? É de Jesus? É da multidão? É dos irmãos que estão aqui? Ou é do irmão que não veio? Talvez eu fique olhando, mas o irmão não veio. Não importa, eu estou aqui, você está aqui. E nós precisamos tocar Jesus diferente. Eu preciso ser uma nova pessoa todos os dias. Aleluia. E para que eu seja uma nova pessoa, eu preciso tocar nesse Jesus diferente. Eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Como aquela mulher fez. Eu não posso mais chegar aqui e ser mais um culto, ser mais um dia. Não, precisa ser diferente. Precisamos tomar posições, precisamos ter posturas diferentes ao Senhor. Se nós queremos viver, aquela mulher, ela ousou fazer o que nunca fez, porque ela nunca tinha ido à presença do Senhor, ela nunca tinha ido. Então ela ousou fazer algo diferente. Então, para que eu viva algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Aleluia. Eu não posso querer algo, eu não posso querer fazer algo se eu continuo na mesma posição. Se eu quero mudar, se eu quero ser transformada, se eu quero o novo de Deus, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Como aqui tem falado, eu não posso que meu ano de 26 seja a mesma coisa que o de 25. São novos tempos. É uma nova realidade. É o novo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E existem pessoas que estão precisando de nós lá fora. Existem pessoas da nossa família mesmo, ou até mesmo da nossa casa, que está precisando de novas posturas nossas, para que ela se achegue também ao Senhor, para que ela também venha ao Senhor. Mas por vezes a gente está tão perdido na multidão, por vezes a gente está tão atenta na multidão e a gente não está ouvindo aquilo que o Senhor está trazendo para nós. Por vezes Ele está pedindo algo diferente, Ele está pedindo para nós agirmos diferente, mas a gente deixa o medo falar, a gente deixa os empecilhos falar, a gente não se coloca de maneira diferente, então a gente continua vivendo as mesmas situações, o mesmo lugar. E por vezes eu vejo a pessoa, o meu irmão, vivendo algo diferente, eu vejo ele indo, eu vejo ele fluindo. Por que eu estou aqui ainda? Mas eu parei para pensar, eu parei para ver que aquela pessoa, ela mudou as suas atitudes, porque vai ser visível. Quando eu e você mudar as nossas atitudes, vai
vai ser visível. Nós vamos começar a fazer o que nós não fazíamos. Nós vamos começar a viver o que nós não vivíamos. Então eu não posso falar, Senhor, mas porque eu estou na mesma posição? Se eu não tive iniciativa nenhuma. Então o Senhor, Ele está cobrando de nós iniciativas, posição. O que eu não fazia, se for com o agrado do meu Senhor, eu vou fazer. Ontem a Solange falou sobre coragem. Talvez o que está nos faltando é coragem. Talvez o medo ele está nos deixando de não viver aquilo que o Senhor tem. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando eu me lanço nesse amor, quando eu me lanço na presença do Senhor, eu não preciso temer. Como nós louvamos aqui, temer por quê? Se eu estou guardada por Ele. Aleluia. Se a minha casa é guardada por Ele. Glória, se a minha família é guardada por Ele. Por que eu vou temer? Porque eu vou temer o homem se quem me guarda é o Senhor. Aleluia. Se quem vai comigo é Ele. Aquela mulher, ela estava ali, tinha tantas pessoas, provavelmente ela teve medo. Por isso que ela foi por trás. Mas a fé dela era muito maior do que o medo que ela sentia. Foram anos de sentimentos. Talvez aquela mulher estava com seu emocional super abalado, sozinha, sem ninguém. Mas aquele dia ela mudou a sua postura. Ela mudou o seu posicionamento. Hoje eu vou ser diferente. Hoje eu vou ir em busca daquele que pode fazer infinitamente mais do que os meus olhos humanos podem ver. Porque por vezes os nossos olhos humanos, ele enxerga só aqui, só até um ponto. Mas quando eu dou lugar para que o Senhor, para que o Espírito Santo faça em mim, eu vou ver além. Eu vou ver aquilo que os meus olhos espirituais, ele me leva a ver. Porque os nossos olhos humanos, eles são muito limitados. Só que os meus olhos espirituais, não. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você, quando a gente se posiciona, quando a gente diz, Senhor, faça em mim, Senhor, eis-me aqui. Ele vai nos levar a enxergar muito além do que nós, seres humanos, podemos enxergar, podemos ver. Então não se limite. Não se limite àquilo que o Senhor, Ele tem falado ao seu coração. Talvez o Senhor, Ele tenha entregado algo para você já faz tempo. E você está limitado. Você está com medo. Você está dizendo, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Senhor, eu não vou conseguir. Mas o Senhor hoje está nos dizendo, se posiciona, ouve a minha voz e seja disponível para mim, que os seus olhos vai ver aquilo que você não consegue ver verdadeiramente. Glória a Deus. Aquilo que você, humana, eu, Fabiana, não consigo ver humanamente, os meus olhos espirituais me fazem enxergar. E nós precisamos todos os dias pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Não é só nesses 12 dias de campanha, aqui já foi falado sobre isso também. E aquele dia que o pastor falou isso, eu comecei a orar dessa maneira, a pedir, Senhor, eu não quero somente nesses 12 dias de campanha buscar ao Senhor, me entregar ao Senhor, mas que seja todo o tempo. Que não seja só nos 12 dias que eu vou me comprometer. Não. Porque quando eu me comprometo não é para o homem, mas é para o Senhor. Que você não esteja aqui por conta de homens, por conta de pessoas, por conta do pastor, mas por conta daquele que te salvou, daquele que está aqui com você, daquele que te toca, daquele que você entra aqui e fala, Senhor, eu vou entrar diferente. Ele fala assim, filho, entre assim diferente que hoje você vai sair daqui curada, você vai sair daqui transformada. Não pense em agradar homens, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Eu vou falhar, você vai falhar, mas ele não falha. Ele sempre vai estar aqui, ele sempre vai estar lá na sua casa. Quando você acha que você está só, quando você se pega sozinho, quando você está lá pensando que ninguém está, ele está lá. Ele estava lá com aquela mulher, talvez ela estava se sentindo sozinha, mas ele estava cuidando dela. Mas ela precisava ter uma posição diferente. Então Jesus, ele sentiu aquele toque diferente.
E que nós não viemos ser mais um na multidão, igreja, mais um que vem sentar, esquentar banco, sentar e ser só um ouvinte, mas que a gente venha ser praticante da palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Que a gente venha dizer: Senhor, eu vim aqui, eu quero te tocar diferente. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser aquele que te toca, como o Senhor espera que o Senhor seja tocado. Porque Ele está esperando. Quando eu e você entra aqui, Ele está esperando um toque diferente. Ele está esperando uma adoração diferente. Não se importe se as pessoas vão te olhar, não importa. Adore Ele diferente. Ao estender as suas mãos, ao se ajoelhar, ao adorar, a rir a Jesus, não importa. Seja diferente na multidão. Aleluia. Seja aquele que vai chamar a atenção dele. Seja aquele que ao chegar já comece a sentir o Senhor tocar em você de uma forma diferente. Porque Ele toca. Ele nos toca diferente. O toque de Jesus é diferente de qualquer toque. O toque dele é um toque de amor. É um toque que vem para nos lavar, para nos curar, para nos transformar, para nos libertar, para restaurar. Ele não vem com julgamentos, Ele não vem com apontamentos, mas Ele vem com amor. E o amor dele está disponível para todos. Quando eu e você temos uma fé firmada nesse Jesus, quando eu e você conectamos a nossa vida com Ele, a gente vai viver muito mais do que a gente pediu, porque a palavra dele vai ser. Eu não preciso nem pedir. Quando eu estou ali caminhando em obediência, foi dito aqui, em obediência, eu não preciso me preocupar com as demais coisas, porque elas serão acrescentadas. Glória a Deus. Quando eu estou buscando a Ele, quando eu estou me entregando a Ele de todo o coração, quando eu sou obediente ao Pai, quando eu vivo para Ele, verdadeiramente, porque é verdadeiramente também, não é só para as pessoas verem, porque Ele vê o coração, Ele vê o meu e o seu coração. É muito fácil eu vir aqui e eu ser alguém, mas só Ele mesmo me conhece, quem eu sou. Só Jesus sabe o meu e o seu coração. Ele sabe o que está passando agora na minha mente, na sua mente, no seu coração. Só Ele sabe. Por vezes, por fora, nós entramos aqui com um sorriso no rosto, mas só Ele sabe como está o meu e o seu coração. Só Ele sabe as lutas que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas Ele espera de nós uma fé, mesmo que seja pequena, mas que chame a atenção dele, que toca nele diferente. Porque a palavra dele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, como nós vamos agradar a nosso Deus? Aleluia. Então precisamos ter fé. Precisamos buscar aquilo que Ele tem nos direcionado. Porque nós estamos ouvindo muito aqui o Senhor falar. No dia que o Wellington ministrou, ele falou sobre posicionamento e eu ali sentado falei: Senhor, eu creio que assim é posicionamento, os novos posicionamentos. E aí o Senhor já vinha falando ao meu coração: qual posturas nós estamos tendo diante do Senhor? Quais são as posturas que eu e você temos tido diante dele? Ou até mesmo diante das pessoas? Precisamos nos atentar com isso também. Precisamos ser pessoas verdadeiras. Precisamos ser diferentes das pessoas que estão lá fora. Não porque nós somos melhores, mas porque nós caminhamos com Ele. Nós estamos ali, nós temos a palavra dele. Aleluia. E nela nós precisamos meditar dia e noite, dia e noite, todo o tempo, para que possamos viver e desfrutar de tudo que Ele tem falado para nós, de toda a sua palavra, de todas as suas promessas. Porque o Senhor, Ele tem inúmeras promessas para mim e para você. Mas nós só vamos viver essas promessas se nós formos obedientes à voz do Senhor. Se nós ouvirmos a voz dEle, colocar em prática tudo que Ele tem nos pedido. Porque se eu só ouvir, eu só serei mais um ouvinte na multidão.
Se eu entrar aqui, sentar e só ouvir, eu só vou ser mais um. E que eu e você não viemos ser mais um, mas viemos ser aquele que chama a atenção do Mestre, como aquela mulher chamou a atenção. E vai nos dizer que os discípulos, eles mesmos falaram: Senhor, como assim? São tantas pessoas aqui, como o Senhor vem dizer quem me tocou? Porque eles não sabiam que aquela mulher saiu diferente, com a sua atitude diferente aquele dia. Mas o Mestre sabia. Aleluia. Ele sabia que aquela mulher saiu de uma forma diferente. Então Jesus, ele fala: eu sei que de mim saiu poder, de mim saiu algo que até o momento não tinha, porque alguém veio de uma forma diferente, com um coração diferente para esse lugar. Então ela, provavelmente muito constrangida, com medo, ela fala a Jesus: fui eu que te toquei. Foi eu que te toquei. Foi eu que toquei no Senhor. Foi eu que vim aqui hoje. Foi eu, porque eu preciso de um milagre. Porque eu preciso que algo aconteça na minha vida. Eu preciso que o Mestre faça algo. O que você veio hoje? Você veio em busca do que hoje aqui? O Mestre está nos perguntando: você veio em busca do quê? O que você precisa? Você chegou aqui, você tocou Jesus? Nós estamos aqui ainda. Você pode tocar Ele. Porque Ele espera um toque diferente. Ele espera que de nós venha sair verdades e venha ter fé para que o toque seja diferente. E aquela mulher, ela disse tudo o que tinha acontecido. E aqui vai nos dizer que a hemorragia parou no mesmo instante. Você tem dúvida que Jesus pode fazer? Eu não tenho. Porque Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Hoje o nosso cenário é outro. Passou muitos anos. Mas o Jesus é o mesmo. Os milagres são os mesmos. O mesmo milagre que Jesus operou na vida dessa mulher, na vida da filha de Jairo e de muitas outras pessoas, Ele pode fazer hoje aqui na minha vida e na sua. Basta nós confiarmos e depositarmos a nossa confiança nele. E Jesus, aqui vai dizer que ela estava assustada, porém ela ajoelhou-se diante dele. Aquela mulher se humilhou diante de Jesus. Ela se humilhou diante daquele que ela sabia que podia fazer infinitamente mais. E ela contou tudo para ele. E Jesus, ele vai dizer para aquela mulher: filha, a sua fé, é a sua, não é a do irmão, é a sua fé, é a minha fé. Então, se você quer tocar Jesus diferente, é a sua fé, não é a fé do outro, é a sua fé. Então, por vezes a gente vai querer buscar o Senhor, a gente vai querer bênçãos, a gente vai querer algo diferente, por vezes a gente está esperando a oração do outro. Mas nós precisamos também orar, nós precisamos buscar por nós precisamos nos posicionar. É lógico que como igreja, nós podemos sim. Quantos, né? A gente ontem orou aqui pela irmã Meire, nós temos orado por pessoas neste lugar e nós temos visto o Senhor tocar, curar. Mas é a nossa fé, igreja. Não é só pedir para o outro, ora por mim e não fazer nada. Eu preciso colocar essa fé em ação. Eu preciso me posicionar diferente. Eu preciso ser alguém que confia nele, estendendo, dizendo: Senhor, sim, eu vou pedir para que o irmão ore comigo, mas a minha fé está no Senhor. Eu confio que o Senhor pode fazer infinitamente mais, porque aqui Jesus foi muito claro: filha, a sua fé a curou. E aqui
eu estava pensando, falei, Jesus, aquela mulher ela não foi curada só fisicamente, mas foram outras curas. E aquela mulher ela foi curada fisicamente, emocionalmente, porque ela não seria mais aquela mulher que ficaria trancada dentro de casa. Hoje ela poderia ter contato com outras pessoas. E houve cura de paternidade, porque Jesus vai dizer para ela, filha. Antes aquela mulher, ela era conhecida como a mulher imunda, a mulher que pessoas não queriam estar perto, mas hoje ela, depois que ela toca em Jesus, que ela muda a sua posição, agora ela é filha. Agora ela não é mais vista como qualquer um na multidão, como qualquer um que estava enfermo, mas alguém que tocou Jesus diferente e hoje é filho. Por vezes nós vivemos e nós não desfrutamos da filiação, nós não desfrutamos de sermos filhos amados dele. E o Pai ele está sempre ali conosco, Ele está sempre cuidando de nós, Ele está sempre disponível para nós. Mas nós precisamos nos posicionar diferente. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Nós precisamos deixar que esse Jesus mude a nossa história. Talvez você entrou hoje aqui, você não falou, Senhor, eu vou lá por ir. Não seja mais uma multidão. Seja alguém que olhe para Jesus e fala, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode tornar. Eu sei que o Senhor pode libertar. Eu sei que o Senhor pode transformar. E eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha vida. Que a sua fé ela possa ser cada dia aumentada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa usufruir desse lugar de filho, de filiação. Que você possa, não só você, mas eu também, nós precisamos estar neste lugar de filho que depende de um pai, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que olha para nós nesse lugar tão falho que somos, mas que vê em nós filhos. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, nós não merecíamos nada disso que nós vivemos. Nós não merecíamos nada do que nós temos. Mas pelo amor dele, pela misericórdia dele, ele enviou seu filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Se não fosse a misericórdia do Pai, nós estávamos todos mortos, perdidos. Mas pela misericórdia dele, seu filho Jesus veio. Ele se fez carne, ele esteve nesse lugar e ele padeceu por muitas coisas. E hoje nós temos livre acesso a esse Deus, a esse Pai. Então não perca tempo de estar na presença dele. Não perca tempo de você entrar nesse lugar e se entregar a ele de todo o coração. De você falar, Senhor, eu vou lá, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser tocado pela tua presença, eu quero sentir o Senhor tocar em mim. Eu quero te adorar de todo o meu coração. Eu não quero ir por ir, mas eu quero ir porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença, eu preciso, porque se me faltar o Senhor, você pode pensar agora, se te faltar o Senhor, você é alguma coisa? Eu não sou. Se me faltar a presença dele, eu não sou nada. Ele te resgatou, ele me resgatou. Então não perca esse privilégio, que somos privilegiados de ter um Deus que nos ama infinitamente mais. Que nos ama como ninguém nos ama. Ninguém te ama como ele te ama. Ninguém vai olhar para você com misericórdia como ele olhou. Então não perca tempo, porque os dias estão próximos. Foi ministrado aqui. Andréia falou, Jesus está voltando. O pastor tem falado nesse lugar. Então nós não podemos perder tempo. Não podemos ser mais um na multidão que vem só por vir. Mas que eu e você possa vir nesse lugar para chamar a atenção do Mestre. Aquela mulher, ela foi curada. E a sua vida não foi mais a mesma.
ela não foi mais uma. Agora ela é filha amada, como eu e você somos filhos amados. Aleluia, Deus. Que nós possamos sair da zona de conforto. Por vezes sair da zona de conforto não é fácil, que já vai dizer conforto. E por vezes, para nós agradarmos o nosso Senhor, a gente vai precisar sair desse lugar de conforto. E por vezes, para vivermos algumas coisas, não vai ser nada fácil. Nós vamos precisar renunciar a algumas coisas, que por vezes não vai ser fácil, ou não vai ser nada, como se dizer, bom aos nossos olhos. Mas quando nós diz sim para Ele, a gente pode descansar e se deleitar nele, porque Ele vai cuidar de tudo. Ele vai preparar tudo. Ele vai prover tudo. Ele vai aonde eu e você não temos acesso. Ele vai. Ele vai tocar em pessoas que talvez eu e você temos falado do amor dele, temos pregado o Evangelho e essas pessoas ainda não se achegaram. Mas Ele tem poder para curar essa pessoa. Aleluia. Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para libertar, para salvar. Nosso Jesus tem. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui pensando, meditando: Senhor, eu não quero ser mais uma multidão. Eu não quero mais ir na igreja só por ir. Eu não quero mais viver um evangelho raso, mas eu quero ser mais profundo na Tua presença. Eu quero ir além do que eu posso, porque quando eu me entrego para Ele, Ele me leva às águas mais profundas. Ele tem muito mais do que eu e você podemos imaginar. Então que nós possamos depender desse Deus todo momento das nossas vidas. Ser dependente dele e dizer: Senhor, faça em mim da maneira que o Senhor tem para fazer. Faça em mim, toque em mim diferente. Faça em mim de uma maneira diferente. Eu vim aqui e eu quero te tocar diferente. Que a nossa vida com o Senhor seja diferente. Que a partir desses dias a gente possa olhar para Jesus de uma forma que talvez eu e você nunca tenha olhado. Que nós possamos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. Não é só 12 dias, são todos os dias da minha vida. É uma dependência, igreja. É dependência mesmo, é necessidade. Eu necessito dele todos os dias. Porque se me faltar Ele, vai me faltar tudo. Ele é tudo que nós temos de bom. Amém? Que eu e você não seja mais um, mas que eu e você seja aquele que vem todos os dias. Quando eu digo vem, não é só aqui na igreja. É lá na sua casa. É lá no seu trabalho. É lá no ambiente com a sua família, com seus amigos. Chamar a atenção de Jesus. Dizer para Ele: eu preciso de Ti todos os dias. Eu não posso ser mais um, mas eu quero ser aquele que chama a sua atenção. Porque aqui vai dizer que imediatamente Jesus, Ele percebeu que dele tinha saído um poder. E quando eu e você toca Jesus com fé, imediatamente Ele percebe. Glória. E esse mesmo Jesus está aqui hoje. E que eu e você possa tocar hoje Ele de uma forma diferente. Amém? Você pode se colocar de pé?